Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à primeira aula do módulo 2, galera. E essa aula nós vamos falar de divisores de um número natural. Eu não sei se você lembra, mas quando nós falamos lá na divisão, o nome dos termos de uma divisão, dividendo, divisor, quociente e resto. Mas o conceito de divisor que nós vamos encontrar aqui agora é um pouquinho diferente. Vamos pegar essa divisão aqui. 108 dividido por 6. Quantas vezes, pegando aqui na casa das dezenas, o 6 cabe no 10? Uma vez. Dá 6, sobra 4, desce o 8. E aqui agora, esse 8 que eu desci é de unidades, 8 vezes 6, 48, sobra nada. Nessa divisão de 108 por 6, como deu o resto zero, deu uma divisão o quê? Exata, correto? Quando uma divisão entre dois números é exata, nós podemos tirar duas nomenclaturas aqui. Nós dizemos que o 6 é divisor de 108 e nós dizemos que 108 é divisível por 6. Então, grave muito bem essas duas nomenclaturas quando a divisão de dois números for uma divisão exata. Se a divisão não for exata, aí você coloca o advérbio de negação. Se não fosse exata, por exemplo, essa divisão, aí eu falaria 6 não é divisor de 108, 108 não é divisível por 6. Mas, no caso é. Exemplos de cabeça. 28 é divisível por 14. 50 não é divisível por 4. 6 é divisor de 66. 7 não é divisor de 30. Tatuou no braço esses dois conceitos? Sigamos então. Pensa aí, junto comigo, nessas observações. 55 dividido por 1 dá quanto? 55. 78 dividido por 1 dá quanto? 78. 97 dividido por 1 dá quanto? 97. Percebe que sempre é possível dividir por 1? Então eu posso dizer que o 1 é divisor de qualquer número natural. E da mesma forma, eu posso dizer que, além do 55, qualquer número natural é divisível por 1. Então, duas coisas importantes a tirar daqui. Eu peguei um exemplo numérico, mas vale para qualquer número. O 1 é divisor de qualquer número natural e qualquer número natural é divisível por 1. Agora, quanto que dá 90 dividido por 90? Dá 1, não dá? Quanto que dá 79 dividido por 79? Dá 1. Quanto que dá quadro dividido por quadro? Dá 1. O que eu estou querendo dizer? Todo número consegue ter uma divisão exata por si mesmo. Todo número natural é divisível por si mesmo. Mas aqui eu tenho algumas restrições, agora eu chego lá. Então vamos pensar aqui comigo. O 90 dividido pelo 90 está querendo me dizer que todo número natural possui a si mesmo como divisor. Então aqui eu posso dizer que todo número é divisível por si mesmo e todo número é divisor de si mesmo. Mas o senhor falou que ia falar das exceções. Qual é a exceção, professor? A exceção é o zero. O zero não é divisor de nenhum número natural. E também o zero não é divisível por si mesmo, tá ok? Ele é até divisível por outros, mas ele não é divisível por si mesmo. Vamos ver aqui o porquê e dar mais detalhes. Antes de falar de 57 dividido por zero, pensa aqui comigo. 50 dividido por 10 dá 5, porque eu sei que 5 vezes 10 dá 50. É a prova real aqui, ó. Agora, você também concorda comigo que qualquer número natural multiplicado por zero não vai dar zero? Ok. 57 dividido por zero tem que ser igual a algum número, de modo que esse número multiplicado por zero dê 57. Mas espera aí. Eu sei que qualquer número multiplicado por zero vai dar quanto? Vai dar zero. Isso significa que não tem, pela operação inversa, nenhum número que multiplicado por zero que vai dar 57. Por isso que o zero não é divisor de ninguém. Não tem nenhum número
que multiplicado por zero que resulte em um número diferente de zero. Agora olha só se o zero estiver no dividendo. 0 dividido por 28. Tem algum número que multiplicado por 28 que dá zero? Opa, nesse caso tem. 0 vezes 28 dá zero. Então, aqui no caso, a divisão existe e dá zero. 0 dividido por 28 é zero, por quê? Porque 0 vezes 28 dá zero. Ou seja, o zero é divisível por 28 e por qualquer número natural, com exceção dele mesmo. Ele só não é divisível por ele mesmo. Com isso, então, vamos chegar nessa conclusão. O que afinal é 0 dividido por 0? 0 dividido por 0, vamos pensar aqui comigo. Concorda comigo que qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0? Então você concorda comigo que o resultado dessa divisão pode ser qualquer número natural? Qualquer número natural multiplicado por 0 vai dar 0. Então 0 dividido por 0 eu chamo de indeterminado. Não é possível descobrir. É um valor que a gente chama de indeterminação na matemática, 0 dividido por 0. Se você tiver um iPhone, depois pergunta para a Siri, 57 dividido por 0 e 0 dividido por 0. Repita esse processo várias vezes que ela dá muitas respostas engraçadas. Faz o teste aí. Resumindo aqui então, vai escrevendo aí no seu estudo, todo número é divisível por 1 e o 1 é divisor de qualquer número, inclusive do 0. Todo número é divisível por si mesmo e todo número é divisor de si mesmo. Temos algumas exceções. O 0 não é divisor de ninguém, o 0 não é divisível por 0, mas ele é divisível por outros números. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Não somente anote, mas entenda primeiro. Você não pode esquecer das etapas do aprendizado para sempre. Entender, estudar e fixar. Mais ainda, revisar quando necessário. Não se esqueça disso. Vamos pensar comigo aqui no número 48. Observe o seguinte. Como que eu posso escrever o 48 na forma de multiplicação de dois números naturais? Vamos começar lá do 1. 1 vezes quanto que dá 48? 1 vezes 48 dá 48. Pronto, primeira forma de escrever o 48 como multiplicação de dois números naturais. Vai para o próximo número que seja um divisor de 48. O 2. 2 vezes quanto que dá 48? 2 vezes 24 dá 48. Será que o 3 divide? Divide. 3 vezes 16 dá 48. O 4 divide? Cara, divide. 4 vezes 12 dá 48. O 5 divide? Não. O 6 divide? Divide. Está na tabuada do 6. 6 vezes 8, 48. Está na tabuada do 8 também. O próximo número que dividiria o 48 seria o 8, porque o 7 não divide. Se eu começar 8 vezes alguma coisa, esse alguma coisa vai ser o 6. Então eu vou começar a repetir aqui a escrita do 48 como multiplicação de dois números. Então eu termino por aqui. Encontrei todas as formas de escrever o 48 como multiplicação de dois números. Esses números, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48, falando na ordem, são o que nós chamamos de fatores do 48. Por que fatores? Lembra da multiplicação? Como é que é o nome dos termos da multiplicação? Fator, fator e produto. Por isso que eu chamo esses números de fatores do 48. Eu quis escrever o 48 como multiplicação de dois números porque isso está ligado com divisores. Se você parar para analisar, eu encontrei nada mais, nada menos do que todos os divisores do 48. Então, ao mesmo tempo em que esses números são os fatores de 48, eles também são os divisores de 48. E quando você faz da forma que eu fiz aqui, a multiplicação de dois números para dar o 48, você está encontrando todos os divisores dele. A gente escreve assim, ó, os divisores de 48 são entre chaves, e aí coloca em ordem crescente.
Não é obrigatório, mas é bom. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Um detalhe importante é que se o número for par, o penúltimo divisor vai ser a metade dele, ok? Vamos ver mais um exemplo de como achar os divisores de um número natural. Vamos lá. Vamos utilizar então o primeiro método de como encontrar os divisores de um número natural para encontrar os divisores de 90. Qual método, professor? O método dos fatores, que a gente acabou de ver. Vamos começar pelo 1. 1 vezes quanto que dá 90? 1 vezes 90 dá 90. Próximo, que divida o 90. O 2. 2 vezes quanto que dá 90? 2 vezes 45. Próximo, o 3 divide. 3 vezes quanto que dá 90? 3 vezes 30. O próximo, 4 divide? Não, não divide. O 5 divide? Divide. 5 vezes 18 dá 90. O 6 divide? Divide. 6 vezes quanto que dá 90? É 6 vezes 15. O 7 divide? Não. O 8 divide? Não. O 9 divide? Opa, divide. 9 vezes quanto que dá 90? 9 vezes 10 que dá 90. O próximo seria quem? O próximo seria o 10. Pelo fato do 10 já ter aparecido aqui, isso significa que acabaram-se os fatores, consequentemente acabaram-se os divisores. Por isso que esse método é eficiente. Dessa forma você não esquece nenhum divisor do número do qual você está procurando todos os divisores. Então na ordem vai ficar 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90. Mais uma vez, número par, o penúltimo divisor é a metade dele. Então é isso, galera. Fixe bem esse método que nós vamos aprender mais na frente, outro método de encontrar divisores de um número natural. Sigamos, meus queridos. Achou que tinha acabado, né? Ela não poderia acabar sem eu confundir sua cuca. Que é isso, professor? Vamos ver comigo aqui. Bora fazer essa divisão? Pega o 108. Quantas vezes que o 15 cabe lá? 6 dá 90, 7 dá 105. Então, 7 vezes dá 105, sobram 3. Aqui eu estou na casa das dezenas. Desço 7. 2 vezes 15 dá 30. Sobram 7. Divisão não exata. Posso afirmar que 1087 não é divisível por 15 e posso afirmar que o 15 não é divisor de 1087. Então, no meu esqueminha, o 1087 aqui, está no não divisível. Ele não é divisível por 15. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o número mais próximo do 1087 que está antes dele, que seja divisível por 15, e eu quero encontrar o número mais próximo do 1087 que seja maior do que ele e que seja também divisível por 15. Ou seja, eu quero achar o vizinho da esquerda e da direita do 1087, que são, na verdade, divisíveis por 15. Essa é a nossa ideia. Pessoal, lembra comigo aqui que se der resto zero, a divisão não dá exata? Então você concorda comigo que se eu tiro 7 desse número, o resto também não fica diminuído de 7? Se o resto fica diminuído de 7, dá resto zero. Então, para eu encontrar o número que está logo à esquerda do 1087, mas que é divisível por 15, basta eu pegar esse número e tirar 7 unidades. Bora lá fazer o teste. Tiro 7 unidades, fica 1080. 1080 dividido por 15 vai ser 7 vezes 15, 105, sobram 3. Desço zero. O que eu falei? 2 vezes 15 dá 30, sobra zero. Isso é óbvio. Se você tira 7 unidades aqui, o seu resto também é tirado, é diminuído de 7 unidades. E você acabou de encontrar o quê? Você acabou de encontrar o número imediatamente anterior ao 1087, que é divisível por 15. Agora, nós vamos encontrar o imediatamente posterior a ele, que seja divisível por 15. Vamos pensar comigo. Lembra da ideia do maior resto possível? Quando eu estou dividindo por 15, o resto tem que ser menor do que 15.
Então o resto tem que ser 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O maior resto possível é 14. Então vamos lá. Olha só. Se eu somo uma unidade ao 1087, vai dar 1088, o resto vai aumentar em uma unidade, vai dar 8. Se eu somo 2, 1089, o resto vai dar 9. Se eu somo 3, 1090, o resto vai dar 10. Ou seja, eu vou aumentando de unidade em unidade até que o resto aumente. Aí o resto vai aumentar para 7, para 8, 9, 10, 11, 12, 13. O resto vai aumentar para 14, mas o resto não vai aumentar para 15. Porque quando eu aumentar para 15, na verdade, é quando eu estou encontrando outra divisão exata. Porque 14 é o maior resto possível. O resto 15, entre aspas, aí, é exatamente aquela divisão que eu estou procurando. Para dar a divisão exata do número que está à direita do 1087, porque agora eu estou somando, eu não estou diminuindo. Então, quanto que eu tenho que somar com 7 para dar 15? Concorda comigo que é o que falta para dar 15? O que falta para dar 15 é 8. Então, eu pego 1087, somo com 8 para encontrar o próximo número maior do que 1087 que seja divisível por 15. Falei que eu ia confundir sua cuca? Então, vamos lá. 1087 mais 8 dá 1095. 7 vezes 15 dá 105. Sobram 4. Desço o 5. 3 vezes 15 dá 45. Sobrou o quê? Sobrou nada, galera. Viu que não tem erro? Quem que é o próximo número que é divisível por 15 e é maior do que 1087? É o 1095. Ah, professor, mas era muito mais fácil você pegar um que já era divisível, que é o 1080, e somar 15. Claro, quando você já encontra o anterior, aí é fácil sim. Eu só estou explicando para você encontrar o anterior e o posterior, porque eu não sei qual que o exercício vai pedir. Então você tem que saber fazer os dois. Ah, mas se eu souber fazer o que vem antes, eu consigo fazer o que vem depois? Sim, não tem problema. Mas eu te ensinei tudo que eu deveria ensinar. Agora, o que pode complicar é às vezes a forma com que o exercício te pede isso. Ele vai te perguntar assim, ele já sabe que o 1087 não é divisível por 15, certo? Aí ele vai perguntar assim para você, qual é o maior número menor do que 1087 que é divisível por 15? Entendeu? Qual é o maior número que é menor? Essa frase confunde muito a sua cabeça. Mas ele está querendo saber o seguinte, qual é o número mais próximo de 1087, mas que seja menor do que ele, que seja divisível por 15? No exercício vai estar dessa forma. Qual é o maior número menor do que 1087 que é divisível por 15? Agora, se ele quiser saber o posterior, ele vai perguntar o seguinte, qual que é o número que está mais próximo? Não, ele vai perguntar, qual é o menor número maior do que 1087 que é divisível por 15? Qual que é a fala aqui? Qual é o maior que é menor que é divisível? E aqui, qual é o menor que é maior que é divisível? Ficou claro? Apesar de gerar confusão, a maneira com que o exercício pergunta tem que ser explicado, porque é assim que vai ser perguntado. Show de bola essa parte, né, galera? Então, agora sim, com isso nós encerramos essa aula. Espero que você tenha gostado e também te espero ver na próxima aula. Muito obrigado!